A gente tem mania de achar que a harmonia é a expressão da beleza, mas posso lhe assegurar que muita coisa irregular é bela com certeza. Exemplo disso tem aqui lugar mais belo eu nunca vi, que é a cidade de Veneza. Becos irregulares, edificações seculares, seus canais e sua chiqueza. Os limites e as possibilidades da estética é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de estética, dos limites e possibilidades da estética, da harmonia facial. Vamos falar isso aqui com a doutora Alessandra Kicchesi. Ela que é odontóloga e é cirurgiã dentista também. Doutora Alessandra, obrigado mais uma vez aqui no Papo Dinâmico, seja bem-vinda. Prazer é todo meu estar aqui com você, Daniel, nessa noite, para poder falar sobre a harmonia, sobre a beleza, e vamos lá. Pois é, o mundo acha que a harmonia é a expressão de beleza, é mesmo? Na verdade, nós temos que partir lá do princípio, O que é a harmonia, o que é o belo, E eu falo que o belo é aquilo que nos transmite aquilo que tem de melhor da nossa essência. Às vezes o belo não é o belo apenas da beleza física, mas da alma, do sentimento, do bem-querer. E às vezes a gente vê um pouquinho extrapolar essa necessidade da busca de um padrão de beleza e que a gente tem que saber realmente ponderar, colocar ali na balança do que realmente é o belo e a harmonia. Tá, então como uma cidade toda irregular como Veneza, os becos tudo irregulares, os canais tortuosos, aquelas edificações antigas, Como é que ela pode ser bela? Que a gente se encanta, ao passar por cada beco, por cada região ali tortuosa e é belo e toca na nossa alma. Pode-se dizer que várias partes irregulares, mas que formam uma certa harmonia, é que causa essa beleza? Exatamente. Eu falo que às vezes a gente não precisa se apegar aos pontos pequenos, os pormenores do tortuoso, Mas o seu conjunto gera beleza, gera aquilo que realmente vai tocar como um brilho a mais no momento ou até puxando para o nosso lado na beleza do ser, do ser humano que tanto busca o belo hoje em dia. Como é que é cirurgiã dentista? Você trabalha justamente com a parte física, de cortar as pessoas, sei lá, de ajustar aqui um pedaço ali e tal. Como é que essa intervenção física pode causar uma harmonia espiritual na pessoa? Isso causa muito, professor. A gente vê que os nossos pacientes, às vezes, chegam numa primeira consulta triste, cabisbaixo, com aquele olhar desanimado, muitas vezes com históricos, de depressão e tudo mais. E ao colocar esse paciente num tratamento, ele começa a ver o seu bem, a sua melhora e consegue ali melhorar a sua autoestima, melhorando seus relacionamentos pessoais, tanto social quanto profissional. Então a gente percebe muito isso sim no dia a dia dessa mudança, quando o paciente está num tratamento contínuo ali de busca de melhoras. A estética consegue mesmo resgatar a autoestima, o bem-estar, ou é apenas uma ilusão? Consegue. Eu falo que é necessário entender o processo da estética, o processo da harmonização. No meu caso, que trabalho no sistema estomatognático, um nome complicadinho, mas quer dizer o sistema que envolve osso, músculo, vasos sanguíneos, da face, ele consegue trazer mudanças que vão atuar na saúde desse paciente. Então eu falo que os nossos procedimentos, eles nada mais são do que procedimentos que vão estar atuando na saúde, na melhora da saúde local de cada camadinha da face do nosso paciente, e isso vai resultar, além da melhora na saúde, em benefícios estéticos.
Quando você fala melhorar a saúde, você está referindo só à saúde física ou inclui também a saúde psicológica? À medida que a gente percebe que a melhora da saúde física acontece, a gente vê sim uma mudança na melhora do paciente no lado emocional, no lado sentimental, no lado da autoestima elevada desse paciente. Então eu falo que nós somos um conjunto, né? A melhora global em todos esses pontos geram essa melhora do paciente, melhora de autoestima, por trazer uma confiança maior para esse paciente conseguir se posicionar melhor nos seus relacionamentos. Ok. E quais os procedimentos que são mais procurados? Então, hoje em dia, o principal, né, desde sempre na área da estética é a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? E quando a gente fala que o tratamento ele é da saúde e tem a melhora estética, o Botox é um dos melhores da gente conseguir explicar isso, porque o Botox ele não trata a ruga em si do nosso paciente. O Botox, ele tira a hiperatividade do músculo. Então, o profissional que está trabalhando, ele tem que entender da ação muscular. Então, o Botox tira aquela força excessiva do músculo e a pelezinha que está ali colada nesse músculo, ela vai passar a movimentar menos por conta da ação de ter tirado aquela hiperatividade. Agora, então, a saúde está ali linkada com a estética. O Botox não é só um procedimento, ele trabalha com a substância também. O Botox, ele é uma toxina botulínica, né, que é um medicamento, é um produto que ele é aplicado a nível do músculo e que vai gerar suas ações de tirar a atividade forte, né, a hiperatividade do músculo. Não pode ter reação adversa? As reações adversas da toxina botulínica existem sim, como de vários procedimentos, né? Mas eles sendo realizados da forma ideal, que tem todo um protocolo, tem que ter a necessidade do conhecimento do músculo que vai ser aplicado, da dose, a importância de se usar produtos que tenham Anvisa, produtos que realmente foram estudados para a utilização. Isso minimiza bastante os riscos de intercorrências. Há risco de a pessoa procurar um profissional não devidamente habilitado e a pessoa aplicar um produto que não é bem essa substância botulínica ou uma substância de segundo nível que cause transtorno na pessoa? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, né? Existem produtos no mercado sendo utilizados por profissionais, né, que correm riscos e levam risco à saúde do paciente. Muitas vezes produtos que não têm uma certificação, uma liberação da Anvisa, ou seja, são produtos que às vezes estão aí sendo vendidos com preço menor e que não têm um controle. Esses sim podem gerar algum tipo de problema para o paciente. Então, essa substância botulínica, existe uma variedade dela disponível no mercado, umas boas e outras ruins, é isso? Todas as marcas que hoje a gente tem no mercado, né, com aprovação da Anvisa, têm excelentes resultados sem gerar malefícios. Tá, ok. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos continuar falando de estética aqui e vamos ver também os outros procedimentos de estética e também quem é que tem habilitação, está preparado para exercer essa atividade na nossa cidade, na nossa região, enfim, para as pessoas. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10h30 da noite, e nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico, no YouTube, no canal também da PUC TV Goiás, estamos lá, e ainda nas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, que até mudou de nome, agora é X, né? Estamos lá também, sempre no perfil do canal Papo Dinâmico. Você pode ir lá curtir o nosso programa, mandar sugestões de tema e de convidados para debater aqui com a gente, tá bom? Hoje estamos falando dos limites e possibilidades da estética e da harmonia facial. Com a doutora Alessandra, estamos aqui, doutora Alessandra Quiches. Doutora, já houve caso de alguém procurar para fazer desarmonia? Acontece de tudo, né? Eu falo que no dia a dia nosso de consultório, a gente tem aqueles pacientes que passam a exagerar, a querer aquilo que foge até da saúde e que a gente tem que passar a ter um controle
de tentar mostrar para esse paciente que não é por ali, que isso não é o correto. Então eu falo que trabalhar na área da estética entra uma parte ali de psicologia junto, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma, levando o melhor para o nosso paciente. Porque tem algumas tribos, minha pergunta ela procede, porque tem algumas tribos que têm tradição de fazer algumas mutilações ou deformações no rosto, na orelha e tal. E pode ser que tenha alguém que queira, digamos assim, se espelhar numa determinada tradição indígena. Isso nunca aconteceu com você? Chegar, não, eu quero colocar aqueles negócios na boca, assim, nunca aconteceu? Não, assim, tamanho assim não, Daniel, ainda bem que não, né? Que é uma relação um pouco difícil de a gente também conseguir ter o entendimento e chegar nesse objetivo, mas questões como eu coloquei, né, do paciente às vezes já fez um preenchimento labial, por exemplo, a boca já está ali com o volume até um pouquinho além, às vezes, do que seria o ideal, e o paciente chega e fala, doutora, preciso fazer um preenchimento labial que o meu acabou, estou precisando de mais, e ela não teria indicação para fazer. E nesses casos a gente tem que mostrar que os limites já foram superados e que pela saúde não deve ser feito o procedimento. Esse tipo de caso é comum de acontecer nos consultórios. Quais os profissionais estão habilitados para fazer esses procedimentos estéticos? Hoje em dia nós sabemos que teve uma amplitude grande, né, de área de atuação dentro da harmonização, dentro da beleza, dentro da estética. O que a gente tem que falar é que todas as áreas que estão possibilitadas, autorizadas a realizar, realizam bem, né? E é claro, existem profissionais bons e infelizmente às vezes ruins em todas as áreas. Então a gente tem que procurar sempre um profissional que a sua área de atuação o possibilita, como o médico, o cirurgião dentista, o biomédico. Temos outras áreas, né? A farmácia que também pode fazer esses procedimentos e outras que também... Hoje tem um curso de graduação em estética também, né? Tem. Pode também e aí tem, cada área de atuação, ela tem aquilo que é liberado. Então, por exemplo, procedimentos um pouco mais invasivos, cirurgias, não são todas as áreas que podem fazer. Então, até a gente fica um pouquinho ali na dúvida, porque está tendo uma mudança constante, né? Então, por isso não vou afirmar exatamente todas as áreas, porque às vezes tem áreas novas que já adentraram e que eu possa falhar em falar. Perfeito. Mas a gente tem que estar sempre realmente olhando profissionais que tenham a sua área autorizada para fazer e que seja capacitado para tal. Pois é, como é que a gente certifica que o profissional está devidamente habilitado? Isso, o mais correto é nós procurarmos os conselhos de cada área de atuação. Então, no conselho, por exemplo, no meu caso, que sou cirurgiã dentista, o conselho de odontologia vai poder informar se aquele profissional ele está realmente, né, dentro do quadro do conselho cadastrado como cirurgião dentista e se ele é especialista na área de harmonização orofacial. Geralmente os conselhos têm uma sigla, né? São 3 letrinhas. C, no caso de vocês, CRO, CRO, né? Conselho Regional de isso. Odontologia, de Medicina CRM, Conselho Regional de Medicina. De Biomedicina tem o BM, né? É BM? Ou CRM? Ou CRBM. CRBM? Que é de biomedicina, né? De biomedicina, ok. Então, qual é hoje o estado da arte, da tecnologia nesta área? Ela está mais evoluída no sentido de permitir fazer procedimentos menos invasivos? Sim, a gente tem visto um grande crescimento na área de tecnologias para a área da beleza. Né? No início era muito toxina botulínica, como a gente falou, muito preenchimento, e hoje a gente tem visto até uma certa mudança, numa busca mais para o bioestímulo de colágeno, que é fazer o nosso organismo produzir o nosso colágeno para gerar os nossos benefícios. E nisso a tecnologia tem ajudado muito, muito tecnologia, muito maquinário, muito laser, tem surgido a ponto de ajudar os profissionais a obter melhores resultados para os nossos pacientes. A toxina botulínica é o procedimento mais invasivo
Ou não? Tem outros? Não, tem outros. Na verdade, existe, por exemplo, na área da odontologia, né, da harmonização facial, existem procedimentos um pouco mais invasivos, procedimentos cirúrgicos, por exemplo, a lipo de papada cirúrgica, né, tem uma cirurgia que faz para diminuir a distância que vai do nariz ao lábio, porque sabemos que no envelhecimento essa distância ela aumenta e passa a tampar os dentes ao sorrir, gerando uma face mais envelhecida. Essa cirurgia, por exemplo, chama lip lift, né, que é feita nessa área, que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, por exemplo, do que uma aplicação de toxina, tá? Então, tem procedimentos um pouquinho mais invasivos, outros menos. Quando que é recomendável esse procedimento de harmonia facial? Quando a pessoa sofre um acidente, quando a pessoa nasce com um defeito, ou em qualquer situação, uma pessoa está insatisfeita, te procura e você faz? Perfeito, em todas essas situações, né? Às vezes o paciente nasce com uma alteração, por exemplo, óssea, né? Um perfil que a gente fala classe 3. Eu mesma sou uma paciente classe 3, que é a posição óssea, fiz cirurgia, onde tem uma melhora na questão da mordida, do encaixe dos dentes, mas a falta, às vezes, da projeção do osso, ela fica trazendo, às vezes, alguns fatores inestéticos. E a harmonização, ela pode entrar para poder ajudar a finalizar esse tipo de tratamento, por exemplo. Casos, por exemplo, de pacientes com fissuras labiais, caso de acidentes, né, que o paciente tem um trauma, uma fratura e que tem alterações. E também aquele paciente que quer tratar o processo do rejuvenescimento, né, que busca acompanhar o processo do envelhecimento, fazendo com que ele tenha um envelhecimento melhor. Eu falo que a gente quer envelhecer, a gente está feliz por estar envelhecendo, afinal estamos vivos, né? Essa é a grande importância. Mas se a gente pode envelhecer bem, isso também é bom, né? E o envelhecer bem entra naquilo que a gente falou no início, de você devolver saúde para os tecidos. Pois é, tem pessoas que é belíssima e mesmo assim acha que precisa ficar mais bela ainda. Quando isso acontece, chega lá um cliente desse jeito, querendo ficar mais belo ainda através de um procedimento, você incentiva, você alerta que não há necessidade, como é que faz? Hoje em dia a gente vê muito uma relação até mesmo da mente da paciente por uma cobrança de um belo tão belo, né? Às vezes aquele padrão de beleza que a gente vê ali nas redes sociais e a pessoa passa a se cobrar tanto. Então nós temos que tocar sim, né, no coração desse paciente, de conversar, mostrar que ele é belo, que a beleza dele é natural e que o processo da harmonização, que é o nosso trabalho, é melhorar aquilo que é a beleza dele, né? Não num comparativo com um ator, com um artista, por exemplo, mas fazer com que a beleza daquele ser possa ser melhorada, por exemplo, no processo do envelhecimento ou por conta de uma má formação congênita e por aí vai. Então, há limites, então, para a estética, para a harmonização facial. Não é qualquer pessoa que queira, que possa, que deva fazer. Isso, tudo é necessário fazer uma avaliação personalizada para aquele paciente. Isso é a base da harmonização facial. Né? Eu tenho que avaliar o meu paciente, eu tenho que entender todo o formato de face, tem vários parâmetros que nós nos baseamos para definir se ele precisa preencher um malar, se ele precisa preencher um lábio, se ele precisa avançar um mento ou não, né? Isso são parâmetros que nós temos como uma base de uma avaliação, de uma análise facial, que nós vamos saber se ele precisa, se ele pode, se ele deve. Mas às vezes o paciente nos procura e já está bem, já está no limite e ele quer mais. Então muitas vezes a gente precisa sim sentar, conversar com esse paciente e mostrar que ele está belo, que a beleza dele é o belo natural dele e que ele não tem necessidade de fazer nenhum procedimento. Tá, tem muita gente que nasce com algumas deformações no rosto, com mancha, com caroço e tal. É possível fazer esse tratamento dessas coisas também? Sim, toda alteração que tenha, nós podemos atuar, né? O que está dentro da minha área, o que entra, por exemplo, como uma lesão de face, já não está na área do cirurgião dentista, mas uma alteração de formação, de volume, aí sim nós podemos sim atuar. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar daqui a pouco
do procedimento Laser Lavien. Laser Lavien. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, gente boa, muito boa noite. Boa noite, nós já falamos antes, mas boa noite de novo, né? Que nós queremos que você tenha sempre uma boa noite, principalmente nesta noite aqui, final de domingo, transição para segunda-feira. Então, que você também tenha uma noite muito boa aqui conosco, falando sobre os limites e possibilidades da estética com a doutora Alessandra Kichese. Doutora, quais os tipos de laser que os equipamentos têm que estar regulados pela Anvisa? Sim, é necessário, né, ser utilizado tecnologia que tenha um aparato com uma regularização toda correta na Anvisa. Então, um consultório de estética tem que ser um consultório certificado pela Anvisa. O consultório não, mas os produtos que a gente utiliza, ele também tem da vigilância sanitária uma aprovação que Sim. passa, né? Uhum. Estou falando no caso do consultório, por exemplo, do cirurgião dentista, que cada área tem a forma diferente. Um alvará de localização e funcionamento da Anvisa. Exato. Uhum. E além disso, os equipamentos que nós utilizamos também precisa ter uma aprovação na Anvisa para aquela utilização que a gente faz, né? Como você havia me perguntado, o Lavian hoje está na moda, é um laser que ele gera um benefício na face do paciente, deixando aquela face mais bonita, com rubor melhor, fecha poros, diminui um pouquinho de manchamento e por isso está tendo uma procura muito grande dos nossos pacientes para o laser Lavian. E ele é menos invasivo. Ele não gera uma ablação, né? O que é ablação? É você trocar a pele, vamos supor, como antigamente, por exemplo, usou muito o laser CO2, por exemplo, que ele é mais ablativo, mais agressivo. O Lavian não, ele vai atuar na epiderme e na derme superficial, né? Mas ele não laser, que é uma luz, não uma substância. Exatamente, tá? E dentro da parte dos lasers que você nos perguntou, hoje está sendo muito utilizado um laser que é um endolaser, que é um laser que é o laser Regenera, que ele tem um comprimento de onda, que é um comprimento que tem como absorção dessa luz a gordura. Então, a gente utiliza ele, passando ele na região da camada subcutânea, que é onde tem a gordurinha da face, né? Ele vai ser absorvido a energia desse laser, gerando retração das células da pele e gerando bioestímulo de colágeno, que é o principal, que é fazer o nosso organismo produzir colágeno na área que a gente quer melhorar. Não há risco de matar algumas células? Então, e esse laser regenera, por isso o nome chama laser regenera, esse comprimento de onda que a gente está falando, que é o 1210, ele não mata, ele não causa a lise da célula, e isso tem comprovação científica a nível de histologia, que a célula ela é preservada, e nós sabemos ainda que a gordura, ela é a segunda maior célula, tronco do nosso organismo. Primeiro medula, segunda gordura, né? Então, essa gordura, ao receber essa onda do laser, ela ainda pode se transformar numa célula multipotente em fibroblastos, que é o que vai produzir o colágeno, que é o que a gente quer para melhora da elasticidade da pele. Então, não mata a célula. E por isso, só finalizando, né, este comprimento de onda, ele tem aprovação na Anvisa para procedimento de harmonização. Porém, está sendo muito utilizado um outro laser, um endolaser, que ele tem indicação para vascular, cirurgias vasculares, e que estão utilizando para estética. E nem tem aprovação para utilização na estética. Então, isso é necessário uma cautela. Um outro tipo de laser que coloca dentro, né? Endolaser, que é 1470. O comprimento de onda dele já trabalha diferente. Ele já quebra a célula, ele faz a lise, ele mata a célula. Aí tem os riscos que você me perguntou inicialmente, de necrose, de dano celular. Então, é necessário ter esse cuidado. Como é que o nosso telespectador vai distinguir uma coisa de outra? Como é que vai saber? Porque eu entendi que o Lavian é uma tecnologia. É uma tecnologia boa e tal, mas ela pode também matar a célula. Não. O Lavian eu falo que assim, é bem amplo, né? O comprimento de onda
é uma questão física da explicação. Então, o Lavian é um procedimento bem tranquilo, não tem riscos, não tem nenhum problema. Risco de necrose, não? Não tem, tá? Aí a gente está falando agora de o outro... Regenera, mas isso, você falou do Regenera com um outro laser. Isso, é porque tem dois outros comprimentos de onda. Tá, mas tudo é Lavian? Não, agora não tem nada a ver com Lavian, é laser. Lavian e Regenera, nós falamos antes. Isso. Agora você falou do endolaser, que é o que não está certificado pela Anvisa. Isso, é o comprimento de onda diferente. Isso gera dúvida sim para a população, porque a forma de aplicação é muito semelhante. E às vezes a população não vai saber qual é o que está usando, né? Então, dentro dos endolasers, que não tem nada a ver com Lavian, dentro dos endolasers, a gente tem dois comprimentos de ondas. O que é na faixa de 1200, que não gera dano celular, que é o Regenera. E o 1470, que pode gerar danos, né, porque ele não foi feito para utilizar nesta área. Ele é de uso de cirurgia vascular, a nível vascular, no vaso sanguíneo. Entendi. Tá? Então, nosso telespectador ficou claro aqui. Lavian, ok, você pode usar de boa, está certificado excelente pela Anvisa. Resultado. Excelente resultado e não causa dano às suas células. Do mesmo modo, o endolaser regenera de 1.200 ondas. Onde o nosso telespectador vai ver essa distinção lá no consultório? Chega lá, ele olha no aparelho, está escrito Então, infelizmente, Daniel, isso está meio complicado, que às vezes até vários profissionais estão usando sem nem saber o que estão utilizando, o próprio profissional não sabe distinguir Às vezes acaba utilizando de forma errada um laser que não tem indicação para estética. No resumo, se for o endolaser, o que hoje tem de aprovação na Anvisa para utilização, porque as pessoas veem muito, é uma luzinha vermelha passando no Instagram, né? E tem as diferenças. Então, o que for de 1.200, o comprimento de onda é o correto. É o que tem aprovação na Anvisa para estética. Então, quando a pessoa for fazer o consultório, decidir, vou fazer, então, o procedimento estético com endolaser. Aí a pessoa pede para o cirurgião lá, para o esteticista, para ele apresentar o certificado da Anvisa, daquele aparelho, daquele equipamento. Se a pessoa apresentar, porque é o saudável e não o prejudicial. Mas o certificado da Anvisa, ele tem que ser para a área de atuação, que é na área da estética, na camada de gordura. E não o aparelho que também tem Anvisa, o do 1470, mas a indicação para vasos sanguíneos. Então a pessoa tem que olhar bem claro se está escrito que é para estética. Não é fácil de obter essa informação, realmente. Vai ter que contratar um outro especialista para ir no consultório conversar com o especialista. Realmente precisa procurar profissional que esteja capacitado, que realmente esteja trabalhando dentro daquilo que é ideal para atingir o objetivo, né, principal, que é a saúde e o resultado para o paciente. De qualquer modo, o Lavian, esse é indiscutível. Tem excelentes resultados. E a pessoa não tem dúvida que é o Lavian. Isso. Quem quer fazer estética, chega lá e não vai ter dúvida que aquele procedimento é Lavian. Exatamente. Okay? Então, na dúvida, você escolhe Lavian e não vai nesse aí endolaser. Mas o laser regenera também é maravilhoso, viu, Daniel? Então, você exige que o cirurgião demonstre para você que aquele endolaser é certificado pela Anvisa para estética. Exato. Tá bom? Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar. Nós não falamos ainda, né, do peeling difenol e mais outros assuntos em relação à estética. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós hoje estamos falando de limites e possibilidades da estética com a doutora Alessandra Quichese, cirurgiã dentista, odontóloga e especialista em harmonia facial. Doutora, e em relação àquele procedimento peeling difenol, esse procedimento é arriscado? Então, o peeling difenol, ele é um procedimento realizado já há bastante tempo. No início, ele era utilizado apenas em âmbito cirúrgico hospitalar, né, devido à agressão que esse peeling pode causar na face do paciente. E hoje em dia teve mudanças, um fenol mais atenuado, que vai gerar menor risco ao paciente.
mas ele é um pouco mais agressivo, mas o que a gente precisa entender é que na harmonização da face, a gente precisa tratar várias camadas que foram sofrendo alteração com o tempo. Então, o peeling é uma desses procedimentos. Esse é aquele que faz trocar a pele? Faz trocar a pele. Nossa, mas fica horroroso. Exato. Ele é agressivo, ele já foi muito mais agressivo que é o peeling tradicional. Hoje tem um peeling que é atenuado, então, assim, os riscos são bem menores, mas o objetivo dele é o quê? Trocar a pele mesmo, fazer uma renovação celular ali na região, tá? Mas é importante a gente entender que não basta fazer um peeling, a gente tem que tratar as outras camadas também e principalmente gerar um bioestímulo de colágeno na face do paciente. Sabe por quê, Daniel? Sabe quando a gente parou de produzir colágeno? Sabe quando? Não sei. Por volta de 27, 25, 28 Depois anos disso, de idade. só decadência. E aí eu falo nas aulas até para os meus alunos, né? A partir daí vem redução de fibroblasto, redução de ácido hialurônico, redução, queda, redução. Eu falo assim, realmente... E os procedimentos estéticos podem retardar esse processo? Podem atuar nesse processo, fazendo com que o nosso organismo volte a produzir colágeno. Então, por isso que eu falo que a estética, ela nada mais é do que a gente devolver a saúde que muitas vezes parou de acontecer a partir dessa idade que a gente comentou. Nós falamos de vários procedimentos, Botox, o Lavian, endolaser... Laser regenera, fenol. Agora o peeling de fenol. Desses procedimentos, qual deles causa mais essa função aí de fazer o colágeno voltar a produzir, que é o organismo produzir colágeno? Excelente. O que a gente tem que entender? Que um procedimento só desse, pouco resultado vai ter. Nossos pacientes, às vezes, nos buscam no consultório querendo fazer um procedimento e melhorar todo o processozinho do envelhecimento que já aconteceu. Então, o que a gente precisa fazer é começar devolvendo a saúde com bioestímulo de colágeno, que o Lavian vai proporcionar, o laser regenera vai proporcionar, que os bioestimuladores de colágeno, que são ácido polialilático, hidroxiapatita, vários outros produtos que a gente tem que bioestimulam colágeno. São produtos tópicos ou produtos injetáveis. Ou por tecnologia de equipamentos que disparam e fazem algum benefício celular ali. Aí o nosso organismo vai trabalhar produzindo colágeno. A partir dos 27 anos a gente deixa paulatinamente, muito provavelmente não é imediatamente, né? Mas com o tempo o organismo para de produzir colágeno. A partir de quando esse procedimento não adianta mais? Ou adianta sempre? Adianta sempre, estamos vivos, podemos estar bem, podemos melhorar. Uma pessoa depois dos 50 anos, funciona? Eu tenho 51 e adoro fazer meus procedimentos, Daniel. Quem tem 50, 60, 70 anos também adianta? Também, porque a gente consegue melhorar, né? Então eu falo que sempre que a gente quer ter uma melhora, a gente fazendo procedimentos, você vai ter uma melhora celular, que consequentemente você vai gerar uma melhora estética e uma melhora na sua autoestima, na questão da sua melhor realização, né? E isso gera benefícios até mesmo na questão das relações das pessoas. E quem começou fazendo Botox, ele tem que continuar fazendo Botox ou ele pode mudar de procedimento? Sempre é necessário acrescentar procedimentos. Cada procedimento vai atuar numa camadinha. Então, só o Botox não adianta. Eu tenho que fazer o Botox, tenho que bioestimular, tenho que preencher aquela célula que já perdeu volume. Ou seja, o que a gente precisa? De um bom profissional que tenha conhecimento e que trabalhe com os melhores produtos, tudo na base da ciência, tudo aprovado, né, a nível de Anvisa. A beleza estética, ninguém tem assim muito difícil a pessoa ter um conceito ideal de beleza. Geralmente ela se espelha em alguns famosos, em algumas pessoas, né? É válido essa postura de se espelhar em famosos, ou cada pessoa tem um perfil diferente e ele deve procurar essa harmonia em si mesma?
espelhar no outro, no próximo, a gente tem visto muito isso acontecer. Mas eu falo que todos nós somos belos. Eu sou bela, Daniel é belo, todos que estão aqui são belos, né? Os telespectadores. Todos nós temos a nossa beleza natural. E eu falo que o nosso objetivo é melhorar aquela beleza natural de cada ser. E eu acho que esse é o objetivo, né? E não espelhar num artista. Você que trabalha com beleza, é muito normal, muito comum a gente ver as pessoas tirarem uma foto e ir lá no aplicativo do próprio celular e faz todo um aperfeiçoamento da foto e publica. A pessoa sai linda lá, mas não necessariamente corresponde. Isso pode ser um problema para ela? Com certeza, com certeza. Nós sabemos que dentro da psiquiatria, né, existem muitos diagnósticos relacionados a essa percepção incorreta, né, do seu ser, né, dessa visão errada que o paciente imagina estar feio, que não está bem. Então, isso também é necessário ser diagnosticado e, se for o caso, ser encaminhado para um psiquiatra ou um psicólogo, trabalhar esse lado do nosso paciente também. A pessoa acaba tendo uma realidade paralela, né? Uma convivência nas redes sociais, sob imagens, e uma convivência real sobre a realidade. E aí vira um conflito, né? A solução, muitas vezes, é a pessoa fazer o procedimento estético para tentar imitar o mundo imagético, quando, na verdade, seria mais fácil mudar a rede social, né? Na verdade, muita coisa acaba seguindo de forma errada, desnecessário, e eu falo que a gente tem que ter aquele peso na balança de saber viver bem, saber valorizar aquilo que é ideal na nossa vida, né? Que a beleza, nós podemos sim buscá-la, nós podemos sim envelhecer bem, mas sem exageros, que esse não é o objetivo. Uma pessoa que lhe procura para fazer uma harmonia facial, sem ser uma pessoa que está com uma infecção, não está com uma doença, é uma pessoa saudável, né? Pode estar insatisfeito, a autoestima não está boa e tal, mas fisicamente a pessoa está bem. Um procedimento desse, quanto tempo demora para se recuperar e os efeitos, enfim, aparecer definitivamente? Então, depende do procedimento. Primeira coisa, todos os pacientes, para fazer um procedimento de estética, ele precisa estar bem de saúde. Se ele for diabético, ele tem que estar controlado. Se ele tiver um problema cardíaco, ele tem que, né? Então, a questão do parâmetro da saúde é o primeiro lugar. Feito um procedimento, vai depender do procedimento. Por exemplo, o Botox vai ver o resultado daí 10, 15 dias. Um preenchimento, você faz, já vê resultado imediato. Um laser regenera, por exemplo, você vê parte do resultado imediato e parte após 3 meses, que é o período para que o organismo produza colágeno. Então, cada procedimento tem o seu tempo de resposta. No caso do Botox, durante esses 10 dias que a pessoa está esperando o resultado, tem alguma dieta? Não. Nenhuma. O produto, a hora que ele é aplicado, ele vai ser introduzido no músculo e já vai ter a ação que ele acontece dentro da terminação nervosa dentro de poucos minutos. E aí é um processo mesmo biológico, então não tem nenhuma recomendação. E o laser regenera? Tem dieta? Nada disso, já sai de lá, né, claro, com algum resultado da primeira contração de pele que acontece no início momentâneo do procedimento, mas o resultado a gente vai ver após 3 meses. Existe algum padrão de beleza que as pessoas chegam lá, eu quero ficar desse jeito, desse modo? Tem algum padrão ou não? O padrão é a beleza do paciente, mas os pacientes chegam buscando o padrão do outro. Né? E a gente precisa explicar que o padrão é o dele, é o belo dele, é o que ele tem na face dele que nós podemos melhorar. Ok, infelizmente acabou o nosso papo aqui, papo dinâmico. Quero agradecer muito a doutora Alessandra Quiches. Muito obrigado por essa participação aqui, por mais essa participação no Papo Dinâmico. Foi muito boa, foram muito boas as suas contribuições. Muito obrigado, doutora. Muito boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.